Pessoal, graça e paz. Se eu der uma tossida, não reclamem, tá? Garganta inflamada. Então vamos lá. Vamos abrir as nossas Bíblias em Josué capítulo 18. Hoje é 2 capítulos novamente, tá? Não tem como fazer um só não. Eles são muito pequenininhos, então não tem como você trabalhar um só. Josué capítulo 18 e 19. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 18 para fazer a introdução, tá bom? Antes vamos orar. Pai Santo, querido, obrigado por estarmos aqui, na Tua presença. Obrigado pela Tua direção. Obrigado pela iluminação. Que Teu Espírito Santo continue a nos ensinar, a nos conduzir, e que tudo seja conforme a Tua vontade. Nós te agradecemos por tudo. Amém e amém. Ok. Josué capítulo 18. Diz assim: E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda da congregação depois que a terra lhes foi sujeita. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes em enxergardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? Ok, até aí tá bom. A gente sabe que desde o capítulo 13, Josué não está mais liderando o povo em conquistas, mas ele está liderando o povo na distribuição das terras. Amém? Todo mundo sintonizado nisso, né? Essa é a distribuição das terras que começou no capítulo 13. Até esse ponto nós já lidamos com 5 tribos diferentes e a gente tirou algumas lições espirituais delas. Lembram? Ok? Agora, nós temos 2 capítulos que a gente vai abordar hoje e nós vamos saber quais são as lições dessas 7 tribos restantes que vão aparecer aqui. Então, esses 2 capítulos vão abordar 7 tribos, completando as 12. Combinado? Agora, eu quero que você observe o versículo 2 primeiro, antes de começar. Ele é o resumo do que vai acontecer. Olha o que diz no versículo 2, sendo o resumo do que vai acontecer. Diz assim: E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Ok? Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. A gente está vendo que isso aqui é o resumo de tudo. Percebe que esse versículo 2, ele vai demonstrar um tom diferente dos outros capítulos. Ele tá falando algo diferente aqui. Está dizendo que essas 7 tribos que restaram, eles ainda não tinham repartido a sua herança. Eles estavam inertes. Ok? Lembram das tribos lá passadas que tentaram tirar o povo da terra, não conseguiram, outra conseguia, mas não quis. Lembram disso? Só que essas 7 tribos aqui estão paradas e não começaram ainda a conquistar a terra deles. Então vamos para o versículo 1. Toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra lhes foi sujeita. Então, antes da gente entrar propriamente nessas 7 tribos, esse versículo 1 vai nos lembrar de algo que é crucial. O que tem aqui dentro que é importantíssimo? Fala para mim. O que tem aqui? O tabernáculo. A tenda da adoração da nação de Israel. A gente conhece como tabernáculo, não é isso? Esse versículo 1 tratou disso aqui.
Agora é importante saber que o tabernáculo no livro de Josué, ele não recebe muita atenção como no livro do Êxodo, né? A gente tem o livro do Êxodo ali, narrando toda a construção detalhada desse tabernáculo. Até o Antigo Testamento fala da importância dessa estrutura, né? Porque é uma estrutura profética, né? Mas a gente aprende uma coisa nesse versículo, é que embora a nação tenha avançado conquistando, as nações tenham avançado conquistando as terras, eles não esqueceram do centro da adoração. Compreende isso? É isso que esse versículo está falando. Ele está dizendo o seguinte: o povo de Israel está avançando, conquistando, assumindo as terras, mas eles não esqueceram do centro da adoração, que é o tabernáculo. Tudo bem? E a partir dessa realidade que eu falei, vocês podem imaginar várias coisas, né? As pessoas que avançam, mas esquecem da adoração. As pessoas que conquistam, mas esquecem do que é fundamental. Por isso que o tabernáculo tinha um papel tão importante no meio do povo de Deus. Então vamos seguir. A Bíblia fala também que esse tabernáculo mudou de local. Quando Israel sai lá do Egito, e ela segue e atravessa o Jordão, vocês lembram disso? A travessia do Jordão. Eles ficaram 7 anos em um lugar chamado Gilgal. Essa palavra é conhecida de vocês, Gilgal? Então eles ficaram ali 7 anos, ergueram o tabernáculo em Gilgal, e Gilgal se tornou a sede da nação de Israel, depois que eles cruzaram o Jordão. Então prestem atenção, isso é muito importante, tá? Mas agora, nesse versículo 1 aqui, o versículo está dizendo que toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló. Isso significa que eles saíram de Gilgal e foram para outra cidade chamada Siló. Isso significa que eles mudaram a sede de Israel para Siló. Ok? Houve uma mudança. Depois de 7 anos parados em Gilgal, agora eles resolvem mudar. Vamos ver. Será que foram eles que resolveram? De quem foi a ideia de tirar o tabernáculo de Gilgal depois de 7 anos e levá-lo para Siló? Foi a ideia de quem, vocês acham? A ideia de Deus, né? A ideia de Deus. Está escrito em Jeremias, capítulo 7, versículo 12. Jeremias 7, 12. Tenham paciência aí com a minha voz, hein? Por favor. O texto diz assim: mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo Israel. Então isso já estava sendo dito pelos profetas. Os profetas profetizaram sobre isso, sobre o tabernáculo e para Siló, pela vontade de Deus. Ok? Não pela vontade dos homens. O que significa Siló? Quem lembra? Siló. Siló é uma representação, esse nome aponta para o Messias, o Cristo. Certo? E o nome Siló significa simplesmente lugar de descanso. Lugar de descanso. Então o tabernáculo está sendo agora conduzido por Deus a um lugar chamado lugar de descanso. Esse nome significa lugar de descanso e o nome também aponta para o Messias. Eles levaram o tabernáculo para esse lugar, fixaram o tabernáculo ali e esse lugar se tornou a sede de Israel por um tempo. Ok? Então Siló será o lugar onde o tabernáculo descansará e permanecerá por quase 400 anos
a partir desse ponto aqui. Entenderam isso? Esse tabernáculo estará sendo removido de Gilgal e levado para Siló, que significa lugar do descanso. Essa decisão de levá-lo para este lugar foi uma decisão divina, não dos homens, e vai permanecer por quase 400 anos nesse local, contados a partir desse ponto aqui que a gente está falando. Entendido? Então o que acontecia? Todas as pessoas que vinham de longe, eles perguntavam assim: onde é que fica o tabernáculo? Você imagina os peregrinos que vinham adorar no tabernáculo, eles perguntavam para as pessoas: onde é que está o tabernáculo? O tabernáculo vai estar em Siló. Ok? Ele está num lugar de descanso. Então, o povo judeu fazia essa associação, que o lugar onde estava o tabernáculo era o lugar chamado lugar de descanso. O povo judeu fazia essa associação, que o lugar onde Deus estava era o lugar do descanso. Entenderam ou não entenderam? Você percebe o que o texto está dizendo, né? Um lugar onde você poderia se encontrar com Deus, adorar a Deus, sacrificar a Deus, era nesse lugar de descanso, chamado Siló. Essa era a associação que os judeus faziam. Onde Deus está, há o quê? Descanso. Entendido? Vocês percebem como que o Antigo Testamento fala para a gente? Era exatamente isso que Deus estava fazendo. Aqui no versículo 1, ele estava essencialmente criando um sermão baseado no endereço da sua própria casa. Certo? O endereço da casa de Deus era o endereço do descanso. É a mesma matriz que Jesus usou em Mateus 11, 28, quando ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Entendeu agora por que Jesus falou isso? Quando alguém perguntar para vocês sobre Mateus 11, 28, vocês voltam no Antigo Testamento e falam assim: Deus mandou que o tabernáculo ficasse em Siló, que era o lugar do descanso, e o povo judeu fazia essa associação. Então, para descansar, teriam que vir a Deus, teriam que vir ao tabernáculo, porque o tabernáculo estava no local de descanso. O local onde Deus está é o local de descanso. Está entendido? Versículo 2 diz assim: dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Como eu disse para vocês, esse versículo aqui, ele tem um tom diferente dos outros versículos anteriores. Parece que esse versículo, não, parece não, ele está dizendo que é um tom ruim, tipo assim, todo mundo assumiu as terras até agora. Agora, as 7 tribos, as últimas 7 tribos, até esse momento ainda não tinha repartido a sua herança. Eles não tinham saído do lugar e conquistado a terra e expulsado os inimigos até agora. Isso ficou registrado, né? Agora vamos para o versículo 3. E disse Josué aos filhos de Israel: o que Josué vai dizer? Até quando sereis negligentes? Esse negligente aqui na nossa época agora tem vários nomes, né? Até quando sereis negligentes em chegardes para possuir a terra que o Senhor Deus deu aos vossos pais? Até quando vocês vão demorar? Até quando vocês vão enrolar para poder assumir as coisas que Deus deu para vocês? Até quando vocês vão ficar parados e não vão avançar e vão expulsar os inimigos da terra e vão lutar? Foi isso que o Josué falou. Vocês lembram das lições anteriores da tribo de Judá? Eles tentaram expulsar os inimigos, mas não conseguiram. E por fim eles aceitaram os inimigos lá. A tribo de Efraim podia expulsar, mas preferiu escravizar os inimigos para obter lucro. Lembra disso? A tribo de Manassés no início não conseguiu, mas depois de um tempo se fortaleceu. Mas quando se fortaleceu, decidiu por fim
deixar eles como escravos também. Né? E agora essa tribo aqui é diferente. Essas 7 tribos são diferentes deles. Por quê? Eles nem ao menos tentam. Vocês viram como que o livro de Josué, ele dá a radiografia dos crentes hoje? Gente que tenta deixar de ser legalista, mas não consegue. Gente que consegue deixar de ser legalista, mas prefere aproveitar a vantagem que o legalismo dá. Gente que tenta deixar de ser legalista, mas não consegue, mas depois de um tempo se fortalece e fica apto para conseguir, mas prefere também continuar levando vantagem. E por último, gente que nem tenta, prefere continuar sendo legalista. Entende isso aqui? Então é isso que está escrito aqui. Eles não tentaram, por isso que Josué disse: até quando vocês serão negligentes? Até quando vocês vão continuar aceitando os inimigos dentro de uma terra que Deus deu para vocês? Até quando vocês não vão lutar para conquistar o direito que Deus deu para vocês, as promessas que Deus deu para vocês? Isso tem a ver com o nosso tempo hoje? Tem. É isso aí. A gente tem isso no meio do povo de Deus. Gente que não tem interesse de tomar posse das coisas de Deus, nem interesse de expulsar os inimigos da terra. Fica todo mundo de braço cruzado. Certo? E olha que essas 7 tribos aqui estavam acampadas próximo do tabernáculo. Não quer dizer que eles não são crentes nos dias de hoje, eu estou falando, tá? Fazendo analogia. Eles são pessoas que creem em Deus, só não saem do lugar. São pessoas tementes a Deus, mas que não chegam a lugar nenhum e não conquistam nada. Quando alguém te perguntar por que algumas pessoas são diferentes dentro da igreja em relação a conquistar coisas, é só você vir para cá. Capítulo 18 de Josué, tá bom? Agora, o que a palavra de Deus diz a respeito desse tipo de gente que nem tenta? A gente vai ter uma base aqui do que a palavra de Deus vai dizer dessas 7 tribos e o que o verdadeiro líder deve interpretar quando ele vê um povo que vive assim. O que Josué vai fazer? Ok? Vamos ver o que acontece. A resposta de Josué no versículo que a gente leu aí, até quando? Ele não falou isso? Está revelando que ele não é um líder passivo. Que o líder pode muito bem dizer assim: você não quer nada? Deixa aí. O que importa é que você está dentro da igreja. Ah, você não conquistou nada? Deixa eles quietos aí. Essa é uma posição da liderança, que vê o povo definhar, um povo que não avança, um povo que não conquista nada, mas que está dentro do sistema religioso. Ele diz: não mexe com esse povo não, melhor estar aqui do que estar lá fora. É melhor apodrecer aqui dentro, é melhor não conseguir nada, é melhor do que estar lá fora no mundo. Só que Josué não tem essa passividade. Entende o que eu estou falando? Por isso que ele disse o seguinte: ele não concordou com a passividade. Ele disse: até quando vocês serão negligentes em relação em chegar para possuir a terra que o Senhor Deus deu aos vossos pais? Até quando? Entende o posicionamento dele? Eles estão ao redor da tenda, mas eles não têm fome das coisas de Deus. Tem gente aqui na igreja e em todas as igrejas que são assim, estão acampados ao redor da tenda, mas não têm fome das coisas de Deus. Isso te deixa mais consolado? Você que busca Deus e se preocupa às vezes com as pessoas que não querem nada, isso te deixa mais consolado? Te deixa, né? É assim. Eles estão ali, eles sempre estarão ali, mas eles não têm fome das coisas de Deus. Ok? O líder não mede a qualidade da igreja pela quantidade de pessoas. Entendeu? Mas ele mede pela resposta que as pessoas estão dando para Deus. Você pode ter um monte de gente num domingo na igreja, e você não pode ficar contando vantagem com isso. Agora você tem que saber quantas pessoas oram, quantas pessoas adoram e quantas pessoas estão
para responder os desafios de Deus. Essas são as pessoas. Concorda com o que eu estou falando? Não importa a quantidade de gente que tem na igreja, o que importa é quantas pessoas estão respondendo ao chamado de Deus. Estão dando resposta. Então Josué está incomodado por isso. É um líder que está preocupado com pessoas que estão no sistema, mas que estão inertes. Por isso que ele levanta a voz e diz: até quando vocês vão continuar assim? Ele vai repreender esse povo através desse versículo, ele está repreendendo, mas ao mesmo tempo ele vai dar uma direção, ok? Todo mundo está tranquilo aí juntos? Versículo 4. Ele vai dizer: de cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu os envie. Eles não queriam ir? Agora ele diz: vocês não querem ir. Vocês não decidiram ir voluntariamente buscar as coisas de Deus. Vocês não escolheram conquistar as coisas que Deus separou para vocês, mas agora eu vou enviar vocês. Ele diz: para que eu os envie e eles se levantem e percorram a terra, e a demarquem segundo as suas heranças e voltem a mim. Como eles não quiseram ir voluntariamente, agora terão que ir sob ordens de Josué. Tá certo? Vocês vão onde falou? Estou mandando vocês ir. Você fala para o cara: sobe um monte para orar. Né? Vamos buscar Deus, vamos orar. Eles vão ter que ir debaixo das ordens de Josué. Seria bom se fosse uma coisa voluntária, né? Não foi. Versículo 5, ele diz: vocês vão dividi-la em 7 partes. Dividi-la em 7 partes. Toda a terra. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. O que Josué está dizendo aqui é que eles vão dividir a terra em 7 porções. São 7 tribos, ok? Junto com isso, ele vai determinar que as tribos de Judá e a de José permaneçam em seus territórios. Eles já escolheram, nós já passamos por essas tribos. Ele vai dizer: vocês permaneçam nos territórios de vocês. O que ele está dizendo? Vocês permaneçam nos territórios que vocês escolheram e continuem desfrutando de suas heranças. É isso que ele está dizendo: vocês não se movam. Quem já escolheu a terra, quem já assumiu o que Deus deu, fica lá desfrutando, curtindo. E o resto corre atrás. O que ele está dizendo aqui, que esse é um retrato fiel dos crentes hoje. Enquanto um grupo desfruta, outro grupo está pensando se vai lá, se vai ou se não vai. Enquanto um grupo já está se beneficiando das bênçãos de Deus, estão frutificando, usufruindo das bênçãos de Deus, outros estão parados no mesmo lugar. Ok? É assim que é? Exatamente. Ele diz: quem está desfrutando, continue a desfrutar. Vocês não serão mexidos. Se você prospera, continue a prosperar. E você que não prospera, eu aconselho que você comece a prosperar e buscar as coisas de Deus. Mas o fato de você não estar prosperando e buscando não significa que ela vai parar de prosperar. Então, os que prosperam vão continuar prosperando. Os que têm fome vão continuar tendo fome. E o pessoal que não quer nada é um caso à parte. Entende isso? Não está generalizando a igreja. Então nós podemos frutificar, sermos abençoados individualmente, mesmo estando dentro de um contexto de igreja. Graças a Deus por isso, né? Então no versículo 6 e 7, agora, ele continua dizendo: e vós demarcareis a terra em 7 partes e me trareis a mim aqui descrita, para que eu lance a sorte perante o Senhor nosso Deus. Ele vai fazer o levantamento topográfico lá e traz para mim, que aí eu vou distribuir entre vocês, eu vou fazer o sorteio. Entende isso? Josué instruiu sobre como deveria ser feito,
E ele só fez a instrução repetitiva, porque eles sabiam como é que deveria ser feito. Mas não fizeram. Né? E agora vão ter que se mover debaixo de ordenança, já que não foram voluntariamente. Versículo 7. Ele vai dizer: porquanto os levitas não têm parte no meio de vós. Só está repetindo. Que os levitas não têm direito à herança. A herança deles é o Senhor. Ele só está repetindo. Porque o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gad e Ruben e a minha tribo de Manassés receberam a sua herança, além do Jordão para o Oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Essa é apenas uma repetição do que já havia sido dito antes por Moisés. Eles conheciam a instrução, certo? Versículo 8. Então aqueles homens se levantaram e se foram. Ok? Qual a importância que tem nisso aqui? Vamos pensar aqui rápido. Qual é a importância que existiu nisso aqui? Um povo que estava estático, paralisado, o líder se levantou e falou, determinou, já que eles não se moveram voluntariamente. O versículo 8 diz: então aqueles homens se levantaram e se foram. O que vocês acham disso? Hã? O que chama a atenção de vocês? É uma obediência que chama a atenção? Ou a palavra de um líder? O posicionamento do líder? Isso chama a atenção. De não se conformar com aquilo que está estático. Certo? É usar a sua autoridade para tirar o povo de uma posição. Estavam apáticos, né? Espiritualmente. Então, é interessante a gente ver a reação deles quando são despertados do sono pela liderança eficiente de Josué. Certo? Josué dá um sacode neles, né? É como diz o outro: se você não falar, eles não vão não, hein? Não é isso? A gente sempre espera voluntariedade até dentro da igreja, porque esse é um sinal espiritual de grandeza. Davi pedia a Deus que não afastasse dele o espírito voluntário. Ele não queria ser empurrado, não queria ser mandado. Ele queria ser voluntário nas coisas de Deus. Ele queria sentir a necessidade de fazer as coisas para Deus e responder por si mesmo sem ser empurrado. As duas coisas funcionam, pastor? Funcionam. Você pode ser empurrado para fazer o que é certo, ou você pode sentir voluntariamente a sua responsabilidade. Por isso que a liderança se posiciona de forma, acho que misericordiosa, para poder ajudar aqueles que não acordaram ainda, né? Estão dormindo. Você dá uma sacudida, falam as coisas, aí as pessoas acordam. Mas bons são os que ouvem a voz de Deus. Esses que conseguem ser voluntários, ouvindo a voz de Deus e entendendo a necessidade das coisas, essas pessoas, elas têm um diferencial. Porque quando a liderança desaparece, elas permanecem de pé. Só essa diferençazinha. Quando o líder desaparece, quando a liderança falha, como muitos líderes falham, essas pessoas permanecem ouvindo a voz de Deus. Essa é a diferença. Se você achar que é importante, por isso que quando a igreja fecha, o cara fecha junto. O pastor apronta alguma coisa, roubou da igreja, mandaram embora da igreja. Aí o pessoal, não quer saber mais de igreja. É por isso. Os que ouvem, né? E existe aqueles que só se movem pelos empurrões da vida. Pense sobre isso, né? Jesus perguntou para os discípulos assim: o que o pessoal fala aí a respeito de mim? Eles dizem que eu sou quem? Olha só, Jesus inteligente, né? Uns falam que o senhor é João Batista, outros falam que o senhor é profeta. Falou vários nomes de profeta. Ele falou: e vocês? Vocês dizem que eu sou quem? Ele falou: vocês estão sabendo a respeito de mim através da boca dos outros. E o que vocês falam de mim? O que vocês sentem? Vocês dizem que eu sou quem? Aí o Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né?
Ele falou, ah, tá. Mas você falou isso, você sabe por quê? Por causa do Espírito que está em você. Ele falou, por isso que você falou. Não tem isso na Bíblia? Ele falou, por isso. Você ouviu a voz de Deus. Você sabe ouvir. Então, vocês têm que aprender a ouvir a voz de Deus. E lamento os que esperam empurrões de pastor, palavras de pastor, exortação ou admoestação de pastor. Isso significa que vocês não estão ouvindo a voz de Deus. Quem ouve a voz de Deus tem senso de responsabilidade, sabia? Ouve a voz do Espírito, sabe das necessidades, fala, ó, isso tem que ser feito, isso a gente tem que correr atrás, ó, a gente precisa ver isso, a gente precisa orar, a gente precisa buscar a Deus, a gente precisa santificar. Então, são as pessoas que ouvem a Deus, estão no mesmo Espírito, fica tudo certo. Ok? Já dava para a gente fechar aqui e ir embora. Estava bom já por hoje. Mas é isso. Vocês precisam ouvir a voz de Deus. Porque às vezes a voz do líder se cala. Ok? E aí vocês têm que ouvir Deus. Tudo bom? Elas estão reagindo. Eles foram, né? Foram. Agora nos versículos de 9 e 10, 2 versículos. A gente tem aqui a tomada da herança por essas 7 tribos. Isso de forma detalhada. Versículo 9 e 10. Cumprido o procedimento estabelecido por Josué. E por fim, a partir do versículo 11, nós temos a herança de Benjamim, distribuída aos seus familiares, e vai até o final desse capítulo. Pronto, morreu um capítulo. Essa é a especificação do que foi feito, e para quem foi distribuído não é necessário ficar lendo. Ok? Agora vamos para o capítulo 19. Entrando no capítulo 19. A gente chega a um grupo chamado Simeão. Ok? Tribo de Simeão. O que é interessante sobre a tribo de Simeão? A experiência da herança deles é diferente das outras tribos. Totalmente diferente. Simeão. A herança de Simeão, ela vai ser resumida a partir do versículo 9. Versículo 9. Você viu como que a gente avançou? O texto do versículo 9 diz assim: a herança dos filhos de Simeão foi tirada do quinhão dos de Judá. Porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. Eles não tiveram terras escolhidas assim por eles não tiveram. Eles tiveram que ficar junto com o povo de Judá. Tipo assim, você vai morar no quintal da Marinalva. Eu quero um lote. Meu. Não. Você vai morar no quintal do Sóstenes. Entendeu isso aqui? A tribo de Simeão vai morar no quintal da tribo de Judá. O quintal da tribo de Judá é muito grande. Está entendendo o que eu estou falando? As terras de Judá são grandes demais. Vocês sabem quem é a tribo de Judá. Aí Josué disse: vocês vão pegar um pedacinho lá e vão ficar lá dentro. Chato isso, né? Porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles. É só por isso? A tribo de Simeão está sendo alocada dentro das terras de Judá, simplesmente porque Judá é uma terra. Tem muita terra? Vamos entender. Para a gente entender por que Simeão, a tribo de Simeão está no meio da tribo de Judá, a gente tem que entender a história de Simeão. Vocês têm que lembrar, vocês já estudaram, né? Se você entender o que Simeão experimentou no seu relacionamento com Deus, isso vai ajudar você a entender o que está acontecendo aqui. Por que Deus fez isso com eles? Na verdade, Simeão está debaixo de um ato de julgamento de Deus. Ok? Julgamento de Deus. Vamos prestar atenção. Vamos voltar em Gênesis 49, versos de 5 a 8.
Gênesis 49, versos de 5 a 8, temos lá Jacó dividindo a herança. Vocês lembram dessa história? Aí ele distribui a bênção para os filhos. Aí quando chega em Simeão e Levi, Simeão e Levi, vai dizer o seguinte: Simeão e Levi são irmãos de sangue e irmãos derramando sangue também. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma, com a sua congregação minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Versículo 8. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, os filhos do teu pai a ti se inclinarão. A gente sabe por que Jacó, no momento de dividir a herança para os filhos, disse que Simeão e Levi, as espadas são instrumentos de violência. Jacó teve uma filha mulher, vocês lembram? Lembra do nome dela? Diná? O que aconteceu com ela? Foi estuprada por um cara chamado Siquém. Mas ele se apaixonou pela mulher e falou assim: eu quero casar com ela. Estuprou, mas eu quero casar com ela. Aí o Simeão e Levi falaram o seguinte: tudo bem, mas você casar com ela, você tem que passar por um processo de circuncisão. Você e a galera toda aí da sua família, da sua tribo. Ele falou: tranquilo. Aí circuncidou todo mundo, os homens todos. E eles ficaram num tempo de recuperação dessa circuncisão, né? Afinal, é um ato cirúrgico. Eles estavam debilitados, não podiam fazer movimento, tal. O que Simeão e Levi fizeram? Matou todo mundo, foi lá, matou o amor pai dele, Siquém, a família, a galera toda, contra a vontade de Deus, contra a vontade do próprio pai. E isso foi um sinal de desobediência. Isso ficou marcado na história. Por isso que o versículo 5 está dizendo assim, do capítulo 49, Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. Vocês derramaram sangue. Então, Simeão e Levi estavam inclusos nessa chamada maldição, certo? Mas Levi foi absolvido. Não eram os dois? Quando é que o Levi foi absolvido? Quando naquela rebelião, lá no deserto, quando Moisés estava lá no monte, lembra? Recebendo os mandamentos, o povo estava embaixo fazendo bezerro de ouro. Quando Moisés desceu, aí Moisés falou: peraí, quem é que está fazendo coisa errada? Estou falando assim para vocês entenderem, né? O pessoal aí. Aí Moisés falou: quem é que está comigo? Aí a tribo de Levi disse assim: a gente está com você. Vocês estão comigo mesmo? Então pega a espada e mata eles todos. E eles fizeram justiça, pela ordem de Moisés. Então, Levi se absolveu quando ele usou a sua espada, que antes foi usada para injustiça, depois foi usada para a justiça. Ele foi absolvido. E por isso, a tribo de Levi se tornou uma tribo sacerdotal. Uma tribo que usa a sua espada, absolvendo a injustiça, e fazendo justiça, e obedecendo a Deus, ficando do lado de Deus. A partir de hoje vocês são sacerdotes. Vocês não vão ter herança nenhuma, mas a herança de vocês será o Senhor. Então eles entraram nessa classe sacerdotal simplesmente por isso. Lembra dessa história? Então esse pecado cometido por Simeão e Levi, o Levi se absolveu através disso. E o Simeão não mudou nada, está do mesmo jeito. Por isso que Simeão agora vai ficar no quintal de Judá. Entendido ou não entendido? A gente acha, né? Que as coisas ficam assim, né? Você bate lá atrás e você acha que fica tudo certo, né? Então tá bom. Quem não entendeu o que eu falei? Então é isso. O registro da distribuição de terras em herança das tribos de Zebulon e Issacar vai do versículo 10 ao 23. Só registro de distribuição.
Já o registro da distribuição de terras em herança das tribos de Aser, ou Azer, e Naftali vai do verso 24 ao verso 39. E o registro da distribuição das tribos de Dan vai do versículo 40 ao 48. É só registro de distribuição. Vocês estão entendendo por que eu não li? Agora, já no final, fica algo interessante da gente observar no versículo 49. Vocês entenderam bem a questão do Simeão? Acabando, pois, de repartir a terra em herança segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Aí eu quero ver se vocês vão pensar agora qual é o significado desse versículo aqui, 49. Acabando, pois, de repartir a terra entre todas as tribos, no final, os filhos de Israel, as tribos, resolveram dar a Josué uma herança no meio deles. O que vocês estão entendendo aqui? Tem alguma coisa que chama a atenção de vocês? Fala para mim. Vocês que estão ligados. Qual o significado disso aqui? Vou melhorar para você. Josué repartiu terra para todo mundo e ficou por último. É isso? Colocou os seus direitos de lado. Ele fez isso. Você não vê ele pedindo terra, você não vai ver nada, você só vai ver no final, ele vai receber o que eles derem para ele. Então ele distribuiu terra para todo mundo, e ele, que se tinha alguém que tinha direito aqui de reivindicar a terra, era ele. Que o Caleb gritou alto lá atrás, falou: eu quero a minha, hein? Não estava junto com ele. O Josué era muito maior que Caleb. E o Josué colocou os seus direitos de lado em prol do povo de Israel. Entende isso? Ele demonstra aqui uma liderança muito legal. Está mais preocupado com os outros do que consigo mesmo. Viu a grandeza de Josué? Ficou com o restinho que sobrou de terra lá. Versículo 50. Segundo o mandato do Senhor, lhe deram a cidade que pediu a Timnate Será, na montanha de Efraim. Reivindicou aquela cidade, habitou nela. Eles deram segundo a ordem de quem? Do Senhor. E aí, você tinha falado do que eles honraram o líder, mas que é Deus que falou para entregar. Então a gente tem que pensar: quem é que nos dá? São as pessoas ou é Deus? E Josué só recebeu porque Deus deu. Deus falou: ó, dá a terra para ele. Eles deram segundo a ordem do Senhor, segundo o mandato do Senhor. Amém? Recapitulando, fizemos 2 capítulos rápidos, falando sobre as coisas que são importantes. Vamos recapitular as coisas mais importantes. Primeira coisa mais importante: a conquista da terra não fez com que eles abrissem mão da adoração. O tabernáculo estava lá. É isso? O tabernáculo foi junto com eles. Muda para um lugar chamado lugar de descanso, e fica por lá quase 400 anos, o lugar chamado Siló, que representa Deus. Ele é sempre um lugar de descanso. Aquele que está em Deus descansa mesmo, né? O povo fazia essa associação de que onde estava o tabernáculo, ali estava o descanso, ali estava Deus. Nós entendemos o significado do que Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vimos também que cada tribo reagiu de forma diferente em relação às promessas de Deus. E as tribos representam cada um de nós. Gente que
fica vivendo legalismo, não luta para se livrar do legalismo. Você permitir que os inimigos permaneçam na terra, isso é legalismo. Alguns tentaram, mas não conseguiram expulsar, se conformaram. Outros acharam melhor colocá-los como escravos e levar benefício, ter o benefício disso, né? Outros não conseguiram a princípio, depois se fortaleceram bastante para poder expulsar, mas também decidiram se beneficiar. E a tribo que a gente estudou, essas 7 tribos aqui são diferentes porque eles nem tentaram. Existe um povo que não tenta, né? Não tenta sair da posição ridícula que está e deixar de ser legalista. Alguns não têm interesse em tomar posse das coisas de Deus. Esse é o retrato de alguns cristãos. Josué se manifesta aqui, ou se apresenta como um grande líder quando ele cobra um posicionamento do pessoal. Já que vocês não vão voluntariamente, vocês vão nos empurrão agora. E debaixo dessa ordenança, né, de Josué, eles se movem. A Bíblia diz que eles vão. Ele disse: até quando vocês vão ser negligentes? Vocês estão demorando, hein? Vamos lá. Ele repreende e dá a direção, e eles se movem em direção às conquistas. As terras são divididas em 7 porções. Josué determina como deve ser feito, apesar de que o povo já sabia. Nós vemos as pessoas sendo despertadas do sono através da palavra do líder. Entendido? Entramos no capítulo 19 com uma particularidade a respeito da tribo de Simeão, que era diferente porque não recebeu uma herança propriamente legítima, mas tiveram que ficar junto com o povo de Judá. Entendemos por que isso aconteceu. Um erro cometido lá no passado é registrado no mundo espiritual e está na Bíblia também, né? E explica por que Simeão não recebeu essa herança conforme eles queriam. O pecado que eles cometeram, contrariando a vontade de Deus, deixou uma dívida no mundo espiritual. Mas essa dívida ela foi mudada na vida de Levi quando ele decidiu, né, usar a sua espada para fazer justiça de Deus e também obedecer e ficar do lado de Deus. Isso poderia ter acontecido com Simeão, mas não aconteceu, porque não quis, né? Então são essas lições que a gente tem aqui. Alguma coisa chamou a atenção de vocês mais nesses 2 capítulos? Diga para mim. Querem fazer alguma pergunta? Vocês entenderam? Vocês acham que é fácil você mapear capítulos e tirar experiências deles? Não é fácil não, né? Oi? Só Deus, né? Porque você vai lendo assim, você fala, não tem nada dentro desse negócio, como é que a gente vai aprender alguma coisa? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Em povo? Qual o percentual que a gente tem aqui? Aqui são 7 tribos que estão estáticas. Mais de 50%. 7 tribos estáticas. Então a maioria, 70. Os perdidos são como areia do mar. Muitos. Então 7 é um número interessante, né? Você tem 12 tribos, você tem 7 que não quer fazer nada, então, por favor, né? A igreja é isso aí, né? Uma pirâmide de cabeça para baixo, onde um pouquinho de gente sustenta o resto. Isso nunca vai mudar. Vai mudar, vocês acham? Ou vocês pensam numa revolução espiritual na Terra? Né? O movimento espiritual vai acontecer na Terra. Todo mundo pensa essas coisas, todo mundo não, né? Mas não vai não. A iniquidade aumenta, o amor se esfria cada vez mais. Essa que é a verdade, e nós estamos numa ordem assim, decrescente, a igreja. Por isso que o arrebatamento é tão importante, certo?
Não adianta querer falar que nós vamos dominar tudo, nós vamos fazer presidente virar crente, né? Sai dessa, tá? Sai dessa, porque esse não é evangelho de verdade, não. A coisa está ficando cada vez pior. Mas vai ter um avivamento, pastor, e vai. Nós vamos converter os reis. Vocês acreditam nisso? É bom falar sobre isso, não é legal a gente falar sobre isso, mas não é a realidade do que vai acontecer. A verdade é só uma. A gente tem daqui para frente mais perseguições. Tá vendo o jornal? Tá vendo? Censura, viram? Aí o pessoal fica espantado, olha e fala assim, poxa, mas o que? São sinais. Pastor, teve um falso profeta, mas são sinais, né? Pode ter, se não tiver, não tem graça, né? Prova de que aquilo que Jesus disse está se cumprindo, os falsos profetas, o esfriamento do povo, né? O aumento da iniquidade, a perseguição à igreja, as censuras, o movimento LGBT, é isso? Eu conheço tanto que eu não sei nem falar. Então, esse movimento que o pessoal está defendendo, empurrando na garganta nas escolas agora, né? Você viu lá o Alckmin inaugurando lá, viram essa imagem? Da criança trans, né? Glamorizando isso. Aí fica a gente, não, que essa coisa vai acontecer. Mas não, a gente tem que ver. Mas isso aí mesmo, não se espanta não. A nova ordem mundial, as coisas que estão acontecendo no mundo, a crise econômica. Isso é natural, não precisa você ficar espantado. Não precisa ficar fazendo vídeo na internet. Tem gente fazendo vídeo na internet. Os caras falando assim. A mulher falou assim, uma mulher dando entrevista para um cara, um jornalista, ela falou assim, não, porque vai acontecer o apocalipse. Foi uma grande revelação. Jesus vai voltar? Não, mas eu sei disso desde quando eu nasci. O cara quer explicar, não sei o quê, faz vídeo para ter views. Grande coisa, né? Então, a palavra é estranha, mas é isso aí. Ladeira abaixo agora. Tá? Não é. Essa geração que vem, vocês acham que eles vão encarar como? As coisas de Deus. Os profetas que vão surgir agora, como é que vai ser? Então, é isso aí. A gente sabe que Deus tem estratégia para cada tempo. A gente sabe disso. Mas a diluição da igreja é algo que não tem como parar. Fechamos por hoje, tá bom? Pai, obrigado por esse tempo, por termos cumprido 2 capítulos das Escrituras. Que tenhamos um dia de paz, um dia de bênção. Venha guardar nossa vida, nossa família, debaixo das suas mãos de poder. Nos dê um culto à noite abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Amém.